Bom dia, companheiros e companheiras. Eu vou direto aqui num assunto aqui que eu ia falar, mas como eu vi esse vídeo aqui, que é real, e esta pessoa aqui é um deputado federal que era bolsonarista até a alma. Esse aqui dá para acreditar porque ele era de lá, ele sabe. Cris, sumiu aqui, Cris, de novo. Já. Tá, eu vou direto aqui. Se você é daqueles que está comemorando a derrota de Jorge Messias, Escutem aí. se fosse a derrota de Lula, você não entende nada do jogo pesado da política de Brasília. Se você me der alguns minutos, eu vou lhe explicar. Ontem, o Centrão se uniu ao bolsonarismo. E olha que essa união não foi a primeira vez. Para provar os jogos de azar, cassinos e betes, o Centrão se uniu ao bolsonarismo. Para aprovar o orçamento secreto, o tão falado orçamento secreto, o Centrão também se utilizou do bolsonarismo. E para aprovar a PEC da blindagem, aquela PEC que blinda os políticos de serem investigados, lá estava o Centrão e o bolsonarismo novamente unidos. Se você não quiser acreditar em mim, basta dar um Google. Ontem, novamente, os interesses do Centrão e do bolsonarismo se encontraram. O bolsonarismo, que precisava impor uma derrota histórica a Lula, e o Centrão, que precisava dar uma resposta ao governo por estarem satisfeitos com o avanço da Polícia Federal em seus esquemas nada republicanos. O que vimos ontem foi praticamente um impeachment de Lula ainda no poder. Impeachment, sim. Igual aquele sofrido por Dilma Rousseff, que até hoje muita gente acha que foram pelas tais pedaladas fiscais. Não, Dilma caiu porque ousou permitir que a Polícia Federal investigasse os políticos poderosos de Brasília, inclusive ela mesma, no esquema da Petrobras, que acabou criando mais tarde a Lava Jato. Naquela ocasião, ela disse que não iria interferir na Polícia Federal, que se dependesse dela, não ficaria pedra sobre pedra. Agora, Lula cometeu o mesmo erro ao dizer que não interferiria no Banco Master nessa investigação. Como não? Para o Centrão funciona assim. Tem que interferir sim na Polícia Federal. Troca o delegado, se não trocar o delegado, troca o seu chefe, se não trocar o chefe, troca o ministro. Mais ou menos o que Bolsonaro disse, você lembra? Vou interferir. Ponto final. Eu não vou esperar minha família toda, de sacanagem, o amigo meu, porque eu não posso trocar alguém da segurança na ponta da linha que pertence à estrutura. Vai trocar. Se não puder trocar, troca o chefe dele. Pode trocar o chefe dele? É isso que vocês querem de volta pro Brasil, né? Ponto final. Não estamos aqui para... Agora, pelo filho dele. Não quiser, não tem investigação. E Lula, para mostrar que não tem nada a ver com o Banco Master, cometeu o mesmo suicídio político que Dilma. Ao dizer que não iria interferir na Polícia Federal, no caso do Master, Lula afrontou diretamente ao Columbre, um dos principais interessados que esse caso seja abafado. Mas que bom para o Brasil que as chances de Lula perder as eleições por não ter o apoio do Centrão aumentaram consideravelmente, diria o bolsonarista que odeia Lula, sem avaliar que agora foi ungido pelo Centrão para presidente da República, Flávio Bolsonaro. O Centrão já dá como tão certa a derrota de Lula sem o seu apoio, que Alcolumbre já prometeu ao Flávio Bolsonaro que quem indicará o próximo ministro para a Suprema Corte será o candidato que vencer as próximas eleições. Minha gente, o Centrão, aquilo que há de mais terrível, pragmático e podre na política brasileira, descartou de vez Lula para a alegria de muitos e escolheu um lado para as eleições. O candidato é Flávio Bolsonaro. Se você está comemorando... Vocês ouviram aí, né, gente? Vocês ouviram. Agora, olha isso aqui que acontecia no Rio de Janeiro. Eu só vou colocar isso aqui porque quando esse médico deu essa entrevista, eu estava aqui em casa, foi um domingo.
Eu até coloquei no meu canal, tamanho domingo, o presidente Lula inaugurando obras lá no estado do Rio de Janeiro, que foi um hospital e a expansão de um outro hospital. Aí esse médico falou isso aqui, olhem só. Esse médico falou da família de Bolsonaro e compartilhem muito, compartilhem mesmo, gente. Vamos desmentir, vamos desmascarar esse povo nojento, esse povo que fica usando o nome de Deus em vão, só para ganhos próprios. Isso mesmo, compartilhem. Saúde foi humilhado na gestão Bolsonaro aqui nesse hospital. O senador Flávio Bolsonaro indicava pessoalmente os diretores e cada pessoa da área de... Eu vi isso aqui, gente. Eu vi essa entrevista. Foi um domingo. Pessoas que nunca tinham trabalhado numa unidade de saúde. Foi mês passado isso. Nos contratos desse hospital. O que aconteceu? Eles fecharam leitos hospitalares no meio da pandemia de Covid-19. O Hospital Geral de Bom Sucesso, que é um hospital que cuida do Alemão, de todos os complexos, foi fechado num incêndio. Esse hospital aqui fechou emergência e o cuidado emergencial. Vários andares fechados e a destruição foi completa. Muitas pessoas morreram aqui sem assistência médica. E no início dessa gestão, presidente, a gente fez uma inspeção da Câmara de Deputados aqui e uma paciente estava 12 horas morta na enfermaria do hospital sem assistência médica. Então o que fizeram com os profissionais de saúde, com a população do estado do Rio de Janeiro, foi terrível. É um dano irreparável para que a gente não passe pela situação que a gente passou anteriormente. A gente tem que lembrar o que aconteceu para que não se repita. Durante os 2 anos da Covid, no momento em que o Brasil teve os piores ministros da saúde da história do Brasil. Acho que não houve um momento no Brasil que a gente teve uma trinca de ministros tão incompetente e ineficaz. E também o pior presidente, o pior ministro e o pior governador. Torço, tenho fé e vamos trabalhar muito, que nunca mais essa família imagine querer cuidar da saúde do nosso país. Em nome de Jesus, meu Pai, Deus não deixa. Então, gente, vocês viram aí, né? Essa mulher é enfermeira e colocou esse vídeo aí, mas eu assisti a entrevista. Eu estava em casa, foi um domingo. Por falar em evangélico, gente, o Magno Malta é evangélico. Agora eu vou falar, porque quando mandaram os vídeos para mim ontem, que o Magno Malta tentou agredir uma enfermeira dentro de um hospital, agora, fui anteontem na questão da votação, ele passou mal, eu acho, de tanto remorso, né? Tanto pensamento maldoso que esse homem está na cabeça, que ele desmaiou e levaram ele para o hospital. Ele agrediu uma enfermeira lá no hospital em Brasília. Eu não ia falar aqui, como já deu na televisão, aí eu estou falando. Aí, gente, aquilo que eu digo, a mulher bolsonarista é a única culpada pela violência contra as mulheres brasileiras. Por quê? O Magno Malta é candidato de novo. E elas vão votar nele, as mulheres bolsonaristas lá do estado dele, vai votar nele porque elas estão doentes. Elas e os bolsonaristas. Então ela votando no Magno Malta, ela está dando continuidade à violência contra a mulher. Agora o pior, gente, que é em todas as mulheres. Se fosse só as bolsonaristas que estivessem pegando porrada de marido e sendo mortas, aí, mano, o problema delas, porque elas que querem, é elas que querem. Não é justo uma mulher que não é bolsonarista ser morta pelo ex-esposo que é bolsonarista e que apoia o ódio. Não é justo, cara. Como não é justo eu não defender arma na cintura, aí vê um maluco no colégio do meu filho e mata um monte de criança, inclusive meu filho. Não é justo. Claro que não é justo também o filho de um bolsonarista morrer com uma bala dentro de uma cadeia. Mas se tem que morrer um dos dois, que morra o filho do bolsonarista. Eu não desejo isso, não. Entendam o que eu estou dizendo. Se tem que morrer um dos dois, um que defende arma na cintura
e outro que não defende arma na cintura, que morra o que defende a arma na cintura. Claro, claro. Volto a dizer, não sou a favor que ninguém morra com uma arma, com um tiro. Agora, se tem que morrer, que morra quem defende a arma. A arma que o Bolsonaro meteu na cabeça desses pobres coitados, que a arma é para se defender. Mentira! A arma é para matar. Se defender, você se defende com um pedaço de pau, você corre, pega uma faca. Até a faca, gente, a faca, ela não é para matar. A fábrica, quando é fabricada, ela é para cortar carne, cortar uma madeira, cortar um pau, cortar uma coisa, não para enfiar no corpo humano. Já a arma, não. A arma, ela não é feita com o intuito de se defender, não. Ninguém. Ela é feita para matar. Ela é feita para matar. Isso aí foi só um papo do Bolsonaro para enganar esses trouxas. Não, o que o Bolsonaro queria mesmo era armar a milícia e os traficantes do estado do Rio de Janeiro, principalmente, para irem para a rua, junto com os militares, assassinar quem era contra o golpe. Essa é a verdade, gente. Essa é a verdade. Então, o senhor Magno Malta, Deus, Bíblia, família acima de tudo, e ele em cima de vocês, pregando Deus, metendo Deus no meio dessa patifaria que esses caras estão fazendo. Essa votação no Senado lá, o evangélico perdeu. Os próprios evangélicos senadores não votaram nele, mas não votaram nele porque ele é a favor da CPI do Banco Master. Ele é contra as emendas secretas do governo Bolsonaro. Por isso que o Jorge Messias não passou, gente. E olhe, essa questão da dosimetria, mulher, você que vibrou, porque as mulheres bolsonaristas vibraram. Deixa eu te falar, vem cá. Isso abriu um procedente para os traficantes, o assassino da tua filha, da tua colega, da tua mãe, da tua irmã, vão ser todos soltos. Os senadores propositalmente votaram a favor de soltar o Bolsonaro, soltar os golpistas, mas eles sabem que eles estão beneficiando traficantes que estão presos. Claro que os advogados vão agir, porque abriu um procedente. Ainda bem que não vai passar isso, porque vai lá para o Supremo. E o Supremo, como guardião da Constituição, não vai deixar passar isso. Tentativa de crime, gente, não precisa ser advogado para saber que é crime. Só por você atentar ao direito de Estado, você está cometendo um crime. Você está cometendo um crime. E os senadores sabem disso. Eles sabem disso. Mas eles sabem também que a gadaiada não entende porra nenhuma disso. E aprova. O que eles fizeram. Tudo acordo. Inclusive com o seu ministro Alexandre de Moraes. Que estão denunciando aí. Não é eu, estão denunciando aí. Junto com o Alcolumbre. Porque o Alexandre de Moraes tem a esposa dele, dono do escritório lá, que está envolvida, o Tópolis também. Eu não tenho prova, estou dizendo aqui o que eu estou ouvindo na imprensa. Então eles fizeram, gente, uma união para não deixar o nome do Jorge Messias passar. Foi simplesmente isso que aconteceu. O Lula não perdeu nada não, gente. Se o Lula perder a eleição, quem perde é eu. É nós, é você que está aí do outro lado, inclusive o próprio bolsonarista. Perde também. Ou tu pensa, bolsonarista, que a direita ganhar e vender a saúde pública, tu vais continuar tendo remédio de graça, consulta de graça, exames de graça. Não, rapaz, tu não vai, nem tu e nem eu. Nem tu e nem eu. Tu pensa que se privatizar a educação, o teu filho ainda vai estudar naquele colégio público que tu não paga nada? Não, você vai passar a pagar. Você vai passar a pagar e vai continuar a pagar impostos. Porque esses imbecis, eles dizem assim, mas não é de graça para que a gente pague imposto. Antes você pagava imposto também.
Antes você pagava imposto e não tinha o SUS de graça para você. Hoje você paga imposto, mas tem o SUS de graça para você. Amanhã, se eles ganharem, você vai ter o SUS, mas não de graça. E você vai continuar pagando imposto, imbecil. Entenda isso. Entenda isso. O que esses caras fizeram, gente, no Congresso Nacional, foi proteger esse pessoal que estão envolvidos na questão do INSS dos velhinhos, na questão do Banco Master. Eu já falei aqui, presidente Lula, pelo amor de Deus, peça para sua base política pedir assinatura para colocar a CPI do Banco Master. E vamos colocar, nós sindicalistas, pessoas que têm sindicato aí, colocar em outdoor nas ruas os deputados que não assinarem a CPI do Banco Master. É isso que o movimento sindical tem que fazer, começar a fazer, gente. Começar a colocar outdoor nas ruas, nas cidades, desses deputados que estão votando contra o Brasil. Já tem candidato a presidente, ex-governador, vendendo terras raras para os Estados Unidos, gente. Agora imagine se esse pessoal ganha eleição, cara. Para me finalizar aqui, eu vi uma frase ontem do amigo meu que ele disse, eu fiz complementar, pobre do país aonde o parlamento, eu não digo o parlamento, eu digo alguns membros desse parlamento, votam para soltar bandidos e assassinos da democracia, mas não votam para reduzir a jornada de trabalho do trabalhador brasileiro que está sendo escravizado, que está sendo demitido com problema de saúde física e mental. Isso aí não tem interesse para eles, não. Tá bom, gente? Um bom sábado, um bom final de semana e sempre com Deus na mente. Um abraço.